Olá, estamos de volta à nossa programação de computadores, ao nosso tópico de implementação de funções. Nós já vimos uma introdução e já vimos como definir, como implementar as funções. Agora a gente vai reforçar a questão da chamada das funções. Bom, a chamada da função ela indica que você precisa que que a tarefa executada pela função seja realizada, né? Então, o que vai acontecer quando a gente executa, relembrando aí a depuração que eu fiz do programa na última videoaula? A gente viu que o programa vem executando, ele interpretou a função, começa a executar o programa principal e no momento em que a função é chamada, abre uma nova janelinha no Tony e a função começa a ser executada. Então o fluxo de execução muda, ele sai do programa onde ele está, ele sai da onde ele está e abre um novo fluxo de execução para aquela função. Ele transfere os argumentos de entrada para os argumentos definidos, para as variáveis definidas como entrada na função, lá dentro do def, dentro dos parênteses ali na linha do def. E aí ele executa o bloco de comandos, como a gente viu durante a depuração, né? E depois, no momento em que ele encontra uma cláusula return, ele retorna para o ponto de chamada. Bom, ele também retorna para o ponto de chamada se não houver a cláusula return dentro da função. A gente vai ver a situação aqui em que a função não retorna nada nos vídeos posteriores. Mas nessa situação, o que acontece? O código da função vem executando e acabou. Não tem mais código para executar. Assim como um programa finaliza, a função vai ser finalizada também. O programa finaliza quando eu chego e não tenho mais nenhuma, executei a última instrução, não tenho mais nenhuma instrução para executar. De forma similar, se ele não encontra um return, ele vai finalizar a execução daquela função no momento em que o código é finalizado. Então, esse fluxo retorna para o ponto de chamada e continua a execução a partir de lá. Bom, a gente viu aqui, né, naquele exemplo, né, do cálculo da função linear, a gente viu que lá tinham 3 chamadas. Então foram feitas 3 chamadas à função, né, a função foi executada 3 vezes, o código da função foi executado 3 vezes. Né? Então eu não vou voltar, não vou mostrar novamente a depuração desse programa, a gente vai seguir nessa aula, né, agora fazendo um exercício, construindo um programa do zero, né, a partir do enunciado do exercício. Bom, qual é o enunciado? Crie um programa que realize a soma ou a subtração de 2 números reais fornecidos pelo usuário, imprimindo em seguida o resultado dessas operações. Porém, deseja-se que as duas operações sejam realizadas por duas funções, uma para cada operação. As duas funções recebem os 2 números como entrada, como argumentos de entrada, e retornam o resultado da operação correspondente. As saídas devem ser arredondadas para as duas casas decimais. Esse é o nosso enunciado, ele define o nosso problema e já determina como ele deve ser resolvido, né, a partir da criação de duas funções. Então aqui a gente tem um exemplo de execução. Informe um número 10, informe um número 5. 10 mais 5 com duas casas decimais é igual a 15. O resultado da operação soma. 10 menos 5 igual a 5, resultado da operação de subtração. Um segundo exemplo, informe o número 5.5, como foi dito lá, o número é real. Informe um número 8.2. 5.5 mais 8.2 é 13.7, 5.5 menos 8.2 é menos 2.7, então os números formatados com duas casas decimais. Então vamos ao Tony e vamos resolver esse exercício. Bom, a gente viu que a gente vai precisar definir duas funções. Então olha o meu programa, eu vou assinalar aqui, ó, definir função para soma. É uma função que eu tenho que implementar, o enunciado foi bem claro, foi bem específico com relação a isso. São duas operações, soma, subtração, as duas operações devem ser feitas em duas funções, uma para cada operação. Então eu vou ter uma função para soma, vou ter uma função para a subtração, a ordem não interessa, eu posso fazer a subtração antes da soma, não tem problema. Eu preciso de duas funções, uma para soma e uma para subtração. Depois eu preciso fazer o meu programa principal. Então, quando se tem explicitamente a necessidade de definição de funções, a gente deve separar nosso programa em duas áreas. A área de definição das funções e a área do programa principal. A partir daqui é o programa principal que vai fazer o que tem que ser feito. O que eu tenho que fazer no programa principal? Olha, vamos ignorar aqui. Ó. Eu tenho uma função para soma, eu tenho uma função para subtração. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer as duas entradas
vou ter que executar as duas operações como chamando função. Aqui é que muda para a gente, aqui começa a ficar um pouco diferente, né? Eu vou precisar definir aqui 3 blocos, né? Um para a função soma, um para a função subtração e um para o meu programa principal. Cada bloquinho desses aí é uma parte do programa que precisa ter suas definições, seus comandos e tudo mais. Então aqui eu vou ter que executar as duas operações e vou ter que gerar a saída. Esse é um esboço algorítmico do meu programa, né? Agora, além do programa principal, né, que a gente já fazia antes sem saber que era isso, né, a gente tem a definição de duas funções. Bom, pessoal, é sempre possível implementar as funções primeiro e o programa principal depois, e vice-versa. Aí fica da escolha de cada um como fazer. Aqui ele disse que eu tenho que implementar a função soma, então eu vou ter que usar o def para poder definir a função soma, para que ela possa ser usada depois dentro do meu programa ou em qualquer outro lugar. Então eu vou definir aqui a função que eu vou chamar de soma, ok? Vou colocar os parênteses e vou colocar os 2 pontos. Vejam, eu já estou pensando na sintaxe da minha função. Aqui eu preciso colocar os argumentos, que são o quê? As variáveis que vão ser usadas dentro da função e cujos valores serão definidos externamente e passados para a função. Nesse momento eu não preciso saber de onde vêm esses valores, isso é uma outra questão muito importante. Não preciso saber de onde vêm esses valores. Eu preciso dar um nome para eles. Eu preciso saber quem vai armazenar os valores. O valor em si, para mim, não interessa nesse momento. Então eu vou receber 2 valores. É o valor 1 e o valor 2. Eu vou chamar de V1 e V2 aqui, tá? Simplificando só para a gente entender aqui qual é o conceito da coisa. Eu estou definindo que vai haver aqui dentro da minha função a variável V1 e a variável V2. Cada uma delas vai receber um valor quando a função for chamada. Então, nesse momento, eu estou implementando a minha função, não interessa de onde vem. Isso é uma mensagem importante aqui. Eu sei que eu tenho V1 e V2. O que eu quero fazer? Eu quero calcular o resultado, que eu chamei de res aqui, e o resultado vai ser V1 mais V2. Por quê? Porque é o que a tarefa da soma me exige. Eu quero calcular o valor da soma. Então, eu estou aqui calculando o valor da soma para depois retornar o valor calculado. Então, aqui eu calculo o valor, armazeno na variável res e retorno esse valor res como resultado da função. Olha, a minha função está pronta, ela já cumpre com o seu papel, já cumpre com o seu objetivo, que foi determinado lá no enunciado, em relação a quê? As duas funções, uma delas é a soma. A segunda função é a subtração. Eu vou definir, então, a função subtração. Ah, professor, posso definir 2 funções dentro de um programa? Sim, por que não? Se você precisa e tem que definir as 2 funções, você pode e deve definir as 2 funções. Então, eu tenho a segunda função, que eu vou chamar de subtracão, porque não vou usar acento aqui como uma boa prática. Bom, a função subtração, ela tem que receber 2 valores também. Então eu vou chamar minha função, meus valores de V1, V2. Professor, eu posso chamar de V1, V2? Eu já não chamei de V1, V2 para soma? Sim, qual o problema? V1 e V2 são os argumentos de entrada da função soma. V1 e V2 são os argumentos da função subtração. Eles podem ter o mesmo nome. Não tem problema nenhum nisso, porque a definição de uma função é a definição de outra função. Elas são independentes entre si nesse caso. Os argumentos que elas recebem podem ter o mesmo nome, não tem problema nenhum nisso. São variáveis dentro de cada função com um nome igual. Da mesma forma que aqui dentro da nossa sala a gente pode ter alunos com o mesmo nome, né? Então elas são homônimas, mas são diferentes, né? Qual é o meu resultado agora? O meu resultado é V1 menos V2. Eu quero subtrair o valor das 2 variáveis aqui. Vou definir nessa ordem, porque eu estou recebendo os 2 valores. Eu fiz V1 mais V2, é natural que eu faça V1 menos V2 também. Então, aqui um detalhe interessante. Eu posso simplesmente fazer um return de V1 menos V2. O que vai acontecer? Aqui ele está calculando o V1 mais V2, armazenando numa variável e depois retornando o valor daquela variável.
Aqui ele está simplesmente retornando o resultado de uma expressão. Ele vai calcular V1 menos V2 e vai retornar. Isso aqui vai funcionar como se deve, como a gente espera, porque é o que a expressão, é o que a função tem que fazer. Ela tem que calcular o resultado dessa expressão e retornar. Aqui na ordem de execução a gente vai ver, ele vai, para executar a cláusula return, ele tem que interpretar tudo que vem depois. Ao interpretar isso aqui, ele pega o resultado dessa expressão como o valor a ser retornado. Então, as duas formas aqui funcionam de maneira similar, vão fazer o que tem que ser feito. Aí a gente vai para o nosso programa principal. No programa principal eu tenho que fazer as duas entradas, né? Então vamos ver lá. As duas entradas é informe um número, informe um número. Então aqui eu posso chamar de V1 como o primeiro número. Mas seria até natural que eu chamasse, por exemplo, de num1. Vejam, eu estou aqui dentro da função definindo a função soma. Aqui eu estou dentro da função subtração definindo a função subtração. Agora eu estou dentro do meu programa principal definindo o que ele precisa fazer. Ele precisa fazer uma entrada, ele vai ter que armazenar isso em algum lugar. Então eu estou criando a variável que vai fazer a entrada de um número real, como foi definido lá, com um input, né? E com a mensagem que está lá, que é informe um número. De forma similar, a mensagem é até a mesma, eu vou criar o número 2 aqui com o segundo número informado pelo usuário, conforme está no meu exemplo. Vejam, aqui eu estou no fluxo, eu estou pensando no meu programa, eu não preciso pensar mais na subtração e na soma, que já estão definidas lá em cima. Então, quando eu estou desenvolvendo um programa e eu preciso definir funções, eu posso definir as funções, se eu já sei o que elas fazem, definir, deixar o código delas bonitinho, pronto, e depois começar o meu programa, né? Ou então, eu posso começar o meu programa supondo que essas funções vão ser definidas e determinando um nome para elas e usando esse nome e depois implementando a função. Eu gosto de implementar a função antes, porque depois eu já tenho o meu programa, eu já sei o que fazer aqui. Beleza? Aí eu preciso, primeiro, imprimir a soma, né? Bom, eu vou imprimir a soma. Da onde essa soma vai sair? Eu vou criar uma variável aqui, soma, que vai ser igual ao quê? Vejam, eu não vou somar num 1 mais num 2. Não vou fazer isso. Embora este seja o resultado que eu espero. Mas eu criei uma função para fazer isso. Então, ao invés de fazer a tarefa, implementar a tarefa aqui, eu vou chamar a função que cumpre, que faz essa tarefa, passando para ela o num1 e o num2. Ah, professor, num1, num2 não é V1, V2? V1, V2 é quem vai receber os valores. Num 1, num 2 é quem está armazenando os valores aqui dentro do meu programa principal. Eu não estou dentro do programa principal aqui, eu vou usar o que eu tenho dentro do programa principal. Então eu chamei de num 1, num 2, os meus números estão armazenados em num 1, num 2. Se eu vou chamar a função, eu vou passar o que eu tenho nesse momento dentro do programa principal, que é num 1, num 2. Então o valor de num 1 vai ser transferido para V1. O valor de num 2 vai ser transferido para V2 na função soma quando ela estiver sendo executada. E aqui agora eu já posso imprimir o resultado da soma. Pelo padrão aqui, ó, é o primeiro número mais o segundo número, né? E aí vejam, é sempre muito importante. Quem é aqui o meu primeiro número? Eu estou dentro do programa principal. Aqui, dentro do programa principal, meu primeiro número é no 1. Quem é o meu segundo número? Opa, tem que formatar com 2 casas decimais. Então, quem é o meu primeiro número com 2 casas decimais? Quem é o meu segundo número aqui dentro do programa principal com 2 casas decimais? É o num 2. Lembrem-se, V1 e V2 vão existir aqui dentro da função. O que existe fora da função é o que eu criei anteriormente, é o que eu defini anteriormente dentro do programa principal. E aí, o que eu tenho dentro do programa principal é no 1, no 2, no 1, no 2. E agora, como resultado, o que a gente tem é o soma com 2 casas decimais, né? Soma, olha só, é um problema isso aqui. Soma, soma. Vamos evitar, na verdade, não vamos fazer isso, porque se eu criar soma e soma aqui, eu estou sobrescrevendo, eu estou criando 2 coisas diferentes com o mesmo nome. Mas dentro do mesmo escopo, então, soma é a função que existe aqui dentro, soma vai passar a ser a variável que existe aqui dentro. Então, nesse caso, não dá para coexistir. Então, aqui eu vou chamar de S.
beleza? Não vamos dar variáveis, nomes de variáveis iguais aos nomes das funções que a gente criou, porque senão a gente vai estar sobrescrevendo o valor daquela função. A gente viu que aqui a função vem para cá como uma variável. Então se eu tiver um soma aqui, que é a função, e depois fizer um soma igual a 5, a função some e o valor 5 prevalece, né? Então nunca façam isso que eu fiz aqui agora, soma igual a soma chamada da função, tá? Porque eu quero criar uma variável com o resultado da função, mantendo a função vai continuar existindo aqui. Tá, pessoal? Então, em Python isso funciona, isso é possível de se acontecer, então é um erro muito comum, vamos ficar atentos a isso. Beleza? Aí eu estou aqui, agora eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu já vou mostrar aqui duas possibilidades, porque olha só, eu criei S e imprimi S. Não fiz mais nada com o S. E agora eu quero fazer coisa similar, mas com a subtração. Eu posso aqui eu preciso do quê? Eu preciso da subtração. Aqui eu tenho a soma, que estava armazenada numa variável. Ok, sem problema. Mas como eu não uso em nenhum outro local, eu posso simplesmente chamar a função aqui dentro, passando no 1, passando no 2. Vai funcionar da mesma forma. Por quê? Porque aqui dentro da fstring eu posso ter uma expressão. O resultado dessa expressão aqui é a chamada da função, passando no 1, no 2 para ela, e o resultado vai ser o que ela retornar. Então, como eu não uso isso em outro lugar, esse S em outro lugar, eu também não usaria, né, um sub ou uma outra variável que armazenaria a subtração. Então eu estou mostrando só para vocês duas formas de se pensar aqui, simplificando, né? Eu gosto de criar a variável e usar a variável no fstring, porque aí na hora da depuração eu consigo ver melhor, na hora de olhar o código, ler o código, eu consigo enxergar melhor o que são as coisas, mas eu não sou obrigado a ficar criando essas variáveis só para incluir dentro de um fstring. Eu posso colocar a minha expressão lá dentro, como a gente já viu em outras situações, em outros exemplos. Então vejam, aqui, ao que me parece, eu já fiz o que é necessário para fazer tudo. Vou só conferir agora, é o menos aqui, é a subtração, é o mais aqui, o resultado da soma que está armazenado numa variável, são as variáveis no 1 e no 2 dentro do meu programa principal, eu usei no 1 e no 2 sempre que necessário dentro do meu programa principal, então aqui está ok, está tudo certo, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, né, quando eu executar o programa. Ele vai interpretar e criou a variável da função soma. Olha lá o que eu estava dizendo para vocês. Ó. Soma está aqui, é uma função. Se eu fizer um soma igual a 5, isso aqui some, a função some e o 5 passa a ser o valor da variável soma. Então eu jogo a minha função fora, eu não quero fazer isso. Então nunca deem nomes de variáveis iguais a nomes das suas funções, beleza? Bem como funções lá do Python. Não crie uma variável int, não crie uma variável float, porque senão você vai estar sobrescrevendo a função int e float do Python. Agora eu vou interpretar a função subtração, olha lá, a função foi criada, está lá a função dentro do meu espaço de variáveis, dentro da minha memória, com o seu código-fonte correspondente. Agora a gente já fez a interpretação das funções e ele vai executar, então, começar a executar o programa principal. Nesse caso, ele vai fazer a entrada do primeiro número e armazenar na variável no 1. Então veja lá, o primeiro número é 10, o segundo é 5, no nosso exemplo. Então eu vou executar isso aqui, fornecer 10. Vou executar a segunda linha e fornecer 5. E agora a gente tem as duas variáveis, no 1 e no 2, dentro do programa principal. A função soma, a função subtração. Observem, é muito importante observar isso aqui. Meu programa está executando e vejam, não existe V1, V2. Não existe por quê? Porque a função não foi executada. A função não está em execução. Eles só vão existir quando a função estiver em execução. Eu não chamei a função ainda. Vou chamar agora. Então, nesse momento e dentro do meu programa principal, eu tenho a minha memória preenchida com num 1, num 2, soma e subtração. Agora, ele vai executar e criar a variável S a partir da chamada de soma. Então, ele vai chamar a função como? Ele vai interpretar qual é o primeiro argumento da função soma, é o resultado da expressão no 1. Ele vai pegar o segundo argumento da função soma, que é o resultado da expressão no 2. Então, é 10 e 5.
Agora que ele já interpretou os dois valores que são passados, vejam, o que é passado é o valor. Então ele calcula primeiro o resultado da expressão. Eu poderia ter uma expressão qualquer ali dentro, no 1 ao quadrado, no 1 vezes 2, no 1, a raiz quadrada de no 1, se eu quisesse ou se eu tivesse a necessidade de fazer isso. Aqui não é essa necessidade, então eu passei no 1, passei no 2, que é o que eu quero passar. Eu quero o resultado de 10 mais 5 aqui. Então agora ele vai chamar a função soma. Ao chamar a função soma, ele cria as variáveis V1 e V2 e ele passa, vejam que ele transferiu, ele veio com o fluxo de execução para dentro da função, agora ele vai executar o código da função e ele transferiu o 10 para V1, o 5 para V2, é sempre na ordem, passei o 10,5, ele vai transferir o 10 para a primeira variável, o 5 para a segunda variável. Então, primeiro valor para a primeira variável, segundo valor para a segunda variável de entrada, de argumento de entrada da função. Então, o V1 e o V2, eles existem aqui dentro da função. Observem, o programa principal não mudou. No meu programa principal que está aqui, a janela de variáveis aqui, eu não tenho V1 e V2. Né? Da mesma forma que dentro da função soma eu não tenho num1, num 2. Né? Eu tenho V1 e V2. Então, olha lá, eu vou usar o V1 e o V2 para fazer o meu cálculo. É 10 mais 5, que são os, os valores armazenados nas variáveis da função V1 e V2 que ele recebeu. Vai criar a variável has. Criou a variável has dentro da função. E agora ele retorna has. Vejam, aqui eu tenho o fluxo de execução da função com as suas variáveis. Has, então, é o valor da expressão que eu quero retornar, que é 15. Então ele vai retornar o valor 15 lá para o programa principal. Observem, aquela janelinha da função foi fechada, porque a função não está executando mais, acabou. V1, V2 e has não existem mais. Por quê? Porque a função foi encerrada. O que ela estava usando de memória foi encerrado também. Então aquelas variáveis que foram criadas lá dentro, V1, V2 e has, não existem mais. O que eu tenho aqui no meu programa principal é no 1, no 2, e agora eu vou criar a variável s com o resultado da função que está aqui, que foi 15. Então agora, no meu programa principal, eu tenho a variável s com o valor 15, porque é o resultado dessa atribuição que usou o valor retornado pela função para poder determinar o valor da atribuição. E agora eu vou imprimir no terminal o que? No 1, no 2, S. Veja, eu não vou imprimir no terminal V1, V2. Por quê? Porque eles não existem. O que existe aqui é no 1 e no 2. E aí ele imprime o valor de num1, que é 10, o valor de num2, que é 5, e o valor de S, que é 15. Agora, pelo outro formato, pela outra forma como eu defini, eu não vou criar uma variável com o resultado da subtração. Eu vou usar diretamente o resultado da função subtração dentro da minha fstring. Então ele vai entrar aqui para construir a fstring. Para isso, ele teve que chamar a função subtração, porque ela está lá dentro da fstring, é uma parte da expressão. E aqui o Tony, ele mostra, ele entra na função, né? E da mesma forma, do mesmo jeito que aconteceu com a soma, vai acontecer com a subtração. Porém, a soma estava chamada dentro de uma atribuição, então ela foi usada dentro de como parte de uma atribuição. Aqui o resultado da subtração está sendo usada como parte de uma fstring que vai ser usada no print. Então ele vai também aqui, ele não vai criar uma variável, ele vai simplesmente entrar aqui, vai encontrar a cláusula return, então ele tem que avaliar o que vem depois do return, para ele saber o que ele vai retornar. Então ele tem que avaliar essa expressão e chegar ao resultado dessa expressão é pegar V1 que é 10, V2 que é 5, fazer a subtração e retornar esse valor. Quando esse valor retorna, ele vai ser usado aonde? Dentro da fstring. Então ele substituiu essa expressão e formatou o resultado dessa expressão com duas casas decimais e agora ele executa o print com a exibição desse resultado. Então a função foi chamada, o resultado da função foi usado para constituir o resultado da fstring, né? Resultado este que a gente está vendo aqui com duas casas decimais, porque eu defini aqui como o resultado vai ser formatado com duas casas decimais. Né? Isso conclui aqui então o teste, né, para o primeiro exemplo do meu programa. Agora o exemplo 5.5 e o 8.2. Eu não vou depurar de novo, eu vou simplesmente executar aqui 5.5, 8.2, eu já depurei, eu já mostrei como vai funcionar a coisa, vai funcionar do mesmo jeito.
Exatamente do mesmo jeito. O que vai mudar é que os valores que eu passei como entrada são diferentes. Então o resultado desse float input aqui vai ser 5.5. Foi armazenado 5.5 para no 1. Né? O resultado do segundo input é 8.2. Foi armazenado 8.2 no 2. Quando eu chamei a soma aqui, eu transferi 5.5 e 8.2 para a função soma. Então acontece tudo do mesmo jeito que aconteceu antes, com valores diferentes. E aí o resultado de 5.5 mais 8.2 é 13.7, que vai ser o resultado impresso no terminal, porque foi o resultado que a função retornou e que foi armazenado em S e que vai ser usado aqui no print para poder gerar o resultado. De forma similar, acontece a mesma coisa na linha 13 para a subtração. Bom, aqui a gente tem, né, a solução. A solução ela tem uma estrutura muito similar, com algumas diferenças, porque quando eu estava desenvolvendo lá, eu defini nomes diferentes para as variáveis. Então, na soma aqui eu defini N1 N2. Então, eu usei resultado, olha lá, eu usei res, aqui eu usei resultado. Então, resultado só tem nomes de variáveis diferentes, não tem problema nenhum. O N1 e N2 aqui vai ser aqueles dois valores dentro da função soma que serão utilizados e transferidos para ela por argumento, do mesmo jeito que foi executado lá com o V1, V2, eu só troquei o nome aqui. Subtração a mesma coisa, N1, N2, né? Da mesma forma que eu fiz lá. A diferença aqui também é que eu dei o nome no programa principal igual ao nome das variáveis, não tem problema nenhum, mas são variáveis diferentes, mas com o mesmo nome. É a variável N1, N2 do programa principal, variável N1, N2 da função. E depois eu tenho um R é igual a subtração de N1, N2. Eu criei uma variável, né, para subtração. A diferença aqui é que eu criei a variável para subtração. Na soma, eu chamei diretamente a soma, né? Lá eu chamei a função subtração diretamente. Então, são algumas pequenas diferenças da solução proposta aqui nos slides, daquela que eu fiz durante a aula, né? Só lembrar que as variáveis são diferentes. No meu programa, eu dei nomes diferentes, V1, V2, para as variáveis de argumento de entrada das duas funções. No 1, no 2, como as variáveis dentro do programa principal. Aqui poderia ser V1, aqui poderia ser V2, né? E aqui, então, no 1, no 2 não existem mais. Eu teria que modificar esses nomes, né? Então, é só isso que acontece. O que aconteceria na execução desse programa com os mesmos nomes é que eu teria variáveis aqui com os mesmos nomes e variáveis dentro da função com os mesmos nomes, mas o funcionamento, que é o mais importante, é o mesmo. Ele pega o valor da minha variável dentro do programa principal e transfere para a minha variável dentro da função. Embora elas tenham o mesmo nome, a transferência tem que ser realizada porque o funcionamento, o comportamento vai ser sempre o mesmo. Ok? Então não tem problema quanto a isso, mas tomem cuidado com relação aos nomes das variáveis, como por exemplo, para não sobrescrever uma função. Criou a função soma e função subtração? Esses são os nomes das funções. Variáveis, criem com outros nomes diferentes, para não haver aquele problema de sobreposição de nome ali e você perder alguma coisa. No mais, você pode usar os mesmos nomes desde que as variáveis estejam em partes do código diferentes. Ok? Isso encerra a nossa tópico de chamada de função. A gente volta com outro vídeo aí para dar sequência nos tópicos dessa, nos itens, né? Nos subtópicos desse tópico aí.